Deixa eu orar para iniciarmos, então. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua misericórdia, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá, Senhor, de refletirmos sobre as doutrinas da tua palavra. Aquilo que nós precisamos tanto aprender em nossas vidas, não só aprender, Senhor, mas praticar, observar os teus mandamentos, observar a tua vontade em nossas vidas e assim honrar o teu santo nome. Ajuda-nos porque nós podemos reconhecer, ó Deus, que sem ti nós não podemos fazer coisa alguma. Não podemos avançar, Senhor. O máximo que nós conseguimos ser sem o teu auxílio são pessoas que apenas conhecem doutrina, mas não sabem o que é a vida cristã. Para aplicar essas verdades em nossas vidas, nós precisamos do Senhor, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, ajuda-nos. Que cada lição, que cada domingo, Senhor, que estudarmos aqui do catecismo, que cada doutrina venha de fato nos conduzir, Senhor, em teus caminhos, nos fazer olhar para as Escrituras Sagradas com temor, com reverência, e assim reconhecer que é a tua palavra, a palavra pelo qual o Senhor nos guia, governa o teu povo, governa a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor. Neste momento também eu oro pela vida dos familiares do Eliel, que faleceu, Senhor. Somente o Senhor sabe a dor que os seus familiares estão sentindo neste momento. Somente o Senhor conhece, Senhor, toda a aflição, todo o sofrimento, a angústia que eles estão vivenciando agora. Nós que estamos de fora, que conhecíamos, nos abalamos, quanto mais aqueles que estavam perto. É por isso que pedimos ao Senhor, por tua misericórdia, que console aquela família, Senhor. Console. E que, de algum meio, o teu nome seja honrado naquela família. Que, de alguma forma, o Senhor possa sensibilizá-los e usar pessoas próximas para que o teu evangelho seja conhecido ali. Abençoa aquela família, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Dá-nos uma boa aula. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, irmãos, eu vou ler um texto da palavra de Deus antes de começarmos aqui. É o texto de Romanos, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 ao verso 18. Romanos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Diz bem assim, ó. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, e a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. Mas se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venha bens. A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Nós temos um texto da palavra do Senhor, não é? Juntando
pegando no contexto geral, o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, nós temos uma exposição que Paulo dá, não é, às igrejas de Roma sobre a natureza humana, não é? E Paulo usa dois modelos aqui, que são os principais. O que você tinha de melhor no mundo antigo? O que você tinha de mais elevado em termos culturais no mundo antigo com relação a povos? Você tinha os judeus, não é? Que eram, em termos de moral, o povo mais elevado, porque eram guiados pela lei de Deus, não é? E você tem os gregos, não é? Os gentios nesse sentido, mas os gregos especificamente, que eram o maior exemplo de conhecimento, não é? O povo amante da filosofia, digamos assim. Então você tem modelos daqueles que eram os melhores no seu tempo, judeus e gregos. E Paulo usa então o melhor exemplo que se tem na humanidade de moral e de conhecimento, não é? De obediência aos princípios morais absolutos e conhecimento filosófico, usa o que é de melhor na humanidade para demonstrar que esses que são de melhor, não é, são todos pecadores, demonstrando que não há vantagem nenhuma do judeu com relação ao gentio, nem do gentio com relação ao judeu, não é? Se não houver fé, é claro, ok? Ou seja, o objetivo é demonstrar, fazer um raio-x, uma demonstração do que é a natureza humana, não é? E é justamente o que nós temos aqui. Nós não podemos olhar para esse texto como sendo aplicado a um povo específico, como sendo aplicado a pessoas daquele período, mas o objetivo é falar da igreja mesmo, demonstrar para a igreja, não é fazer essa demonstração para a igreja. Vejam os judeus, vejam os gentios, eles são os melhores de exemplo que nós temos da humanidade. Pois é, todos eles são pecadores, não é? Eu, como judeu, Paulo dizendo, não tenho vantagem nenhuma com relação a vocês gentios, não é? Somos todos pecadores, estamos todos debaixo, não é, do pecado, da lei do pecado. Todos dependemos de Deus, não é? Essa é a conclusão, e aí há essa exposição a partir do versículo 10 que mostra essa aplicação para judeus e para gentios, não é? Que todos são injustos, todos são pecadores, todos são inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não é? Ou seja, não há conhecimento verdadeiro de Deus na humanidade crua, na humanidade que não recebeu revelação de Deus, não é? A humanidade sozinha é uma humanidade entregue à iniquidade, ao pecado. É esse o retrato da humanidade, ok? Que nós podemos tanto confirmar no texto como podemos ver no mundo, não é? O que motiva as pessoas é isso, é o pecado, é a sua natureza. E é justamente esse o propósito do nosso catecismo, não é? O objetivo do catecismo, como vocês observaram, estou fazendo uma introdução aqui porque eu quero ouvir vocês, viu? Lembre-se que é uma aula especial hoje. Nessa primeira parte do catecismo, que trata sobre os nossos pecados e miséria, nós temos essa pequena introdução que resume de maneira geral o catecismo, mas a primeira parte, nossos pecados e miséria, tem um propósito justamente disso, de expor, não é, de maneira racional, o que é o pecado na vida do ser humano, não é? Por que isso aí? Porque desde o passado as pessoas têm o costume de tratar o pecado como algo não tão grave assim, né? Nós temos o costume de nos esquecer do que o pecado causou à humanidade no começo. E porque nós ainda conseguimos viver e provar de alguma medida, em alguma medida, da graça de Deus, não é? Da sua graça comum, então se esquece dos efeitos do pecado muitas vezes. As pessoas podem olhar para o mundo assim e dizer bem assim, olha, não, o pecado não pode ser algo tão grave assim, porque de acordo com as ameaças, não é, por causa do pecado, não parece que estamos vivenciando a ira de Deus contra nossas vidas, não é, de maneira total. Logo, o pecado não pode ser uma coisa tão grave, não é? Isso é uma mania que nós temos. O povo do passado também fez isso, não é? Por isso que os reformadores, quando os pastores reformados ali, quando no século XVI começaram a fazer catecismo, especialmente esse, né, teve esse propósito de tentar ensinar a igreja, não é, desde os mais simples aos mais cultos, não é, toda a profundidade do pecado, não é, a seriedade do pecado, para que tanto tivéssemos consciência do que é o pecado e de quem é o culpado pelo pecado, e pudéssemos fazer uma ligação, uma associação a tudo que de ruim acontece no mundo como sendo punição de Deus, para que nós venhamos enxergar que nós somos dignos de toda a condenação. Esse é um princípio muito importante, não é? Nessa etapa de conversão. O catecismo é feito justamente nesse modelo: conhecimento do pecado, conhecimento de como Deus nos salva do pecado e, por fim, qual é a consequência dessa salvação, não é, em minha vida, que é a nossa gratidão, não é? Nas pregações já estamos concluindo o catecismo.
Com fé em Deus, até o final do ano, concluiremos. Mas o objetivo é justamente esse. Então, cada pergunta foi muito bem elaborada, não é? Talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade com o linguajar, com a maneira como as perguntas e respostas são estruturadas, porque naquele tempo as pessoas tinham uma mente muito mais, digamos assim, muito mais bem estruturada do que a nossa, não é? A nossa mente hoje é bastante bagunçada devido aos estilos modernos de educação, né? A essa modernidade, esse monte de coisa. Mas naquele período o pessoal entendia muito bem o que eles estavam querendo dizer aqui, certo? Então isso era feito para crianças, para pessoas simples, entendeu? Esses raciocínios aqui, ok? Então eu queria perguntar para os irmãos, fiz uma pequena introdução para vocês entenderem a importância disso, não é? Há uma ênfase muito importante sobre isso. Na terceira parte do catecismo, nós voltamos aos 10 mandamentos. Se vocês pararam para perceber, isso aqui são aplicações, não é? São perguntas de julgamento baseadas nos 10 mandamentos. Né? Então, a consciência moral que você tem aqui nessa primeira parte do catecismo está toda baseada na lei de Deus, certo? Então, o que acontece é que na última parte do catecismo nós voltamos à lei. Então, a estrutura do catecismo é essa. Deus, por meio da sua lei, nos revela isso que nós aprendemos na primeira parte do catecismo. Entendeu? Que nós somos pecadores. Não é? Somos totalmente, em nossa natureza, depravados. Né? Mortos em delitos e pecado. E depois, por fim, Deus nos conduz mais uma vez à lei. Né? Então, há duas expectativas aqui, duas perspectivas, aliás. Né? A primeira perspectiva é aquela onde eu me vejo como um condenado e enxergo a lei como uma espada para me condenar de maneira justa, e eu tenho que, de fato, me sentir assim. Reconhecer que sou pecador é justamente isso. É reconhecer que Deus tem todo o poder de me destruir agora, e Ele é justo fazendo isso. Ok? E a outra expectativa, que é essa que vem depois da libertação, depois da salvação, é a expectativa de olhar para a lei agora, não com temor, no sentido de ter medo, de entender a lei como uma espada que me mata, mas na verdade a lei como sendo a maneira como Deus ordenou que eu viva nesse mundo. E isso já não é mais pesado para mim, porque agora eu tenho prazer de fazer a vontade de Deus, embora eu caia, embora eu desobedeça os mandamentos, mas eu agora tenho prazer de fazer a vontade de Deus, ok? Há no meu coração um novo desejo, ou seja, uma nova natureza em nossas vidas. Nós nascemos de novo e essa nova vida nos conduz, não é? Que é a salvação, nos conduz a amar a lei de Deus, não é? Então nós não somos perfeitos no seu cumprimento, mas por causa de Cristo, por causa da obra do Espírito Santo, nós podemos olhar para a lei de Deus com prazer, não é? Dizendo bem assim, olha, para mim é prazeroso olhar para os mandamentos hoje, não é? E entender que eles não são mais pesados para minha vida. Um dia esses mandamentos me mostraram quão eu era pecador e como eu merecia ser condenado por Deus. Mas Deus enviou seu filho, não é, que assumiu, ok, o meu lugar, não é, de condenação, se tornou nesse sentido alguém que foi amaldiçoado, que foi condenado no meu lugar, para que agora eu pudesse olhar para a lei, não é? E nele, pela fé nele, não é, seguir nesse mesmo caminho que ele me ensinou. Então veja, a perspectiva como muda, certo? Mas nosso foco agora é pecado. Então eu queria ouvir dos irmãos, primeiro, sobre vocês conseguiram compreender bem essa primeira parte do catecismo? Deu para ficar bem claro na mente de vocês, não é? Quem quiser falar agora, por favor, é só sinalizar aí e falar. E você mais ouça. Esperando. Oi, Opa, pode falar, meu irmão. então, eu compreendi praticamente o que você está dizendo, né? A primeira pergunta já resume essa explicação que eu dei, né? A gente, na vida e na morte, nosso controle é o Senhor. Na vida e na morte. A gente, de fato, ter conhecimento do nosso pecado. Deus é plenamente justo e nos condenar, né? Mas ele também é um misericordioso, né? Para quanto ele seja misericordioso, né? E uma vez a gente tem essa misericórdia, né? De fato, também de uma forma se agarra a isso, né? A misericórdia dele, a vida na morte.
apesar da gente merecer o inferno. A gente conhece que vive no inferno porque, de fato, a gente não pode cumprir essa lei perfeitamente. Né? Então, uma das perguntas, a primeira pergunta, né? É assim, a gente cumprir perfeitamente. Não tem resposta. Então, quando foi a gente fez o bom, né? O cara que tinha isso, a palavra, é muito bom, na verdade. Então, eu tenho ver que eu não tenho perfeitamente. Independentemente da nossa condição atual de pecador miserável. É isso aí. Muito bem, meu irmão. Deus abençoe. Mais algum irmão gostaria de expressar também, externar a compreensão, né? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, pastor, para mim, assim, a parte mais difícil de entender, já acompanhando o que o irmão Cajé falou aí, né? Falou basicamente tudo que eu queria falar. Só que a parte mais difícil de entender é você saber que você é pecador, né, pela palavra, você saber que Deus é justo e punir você, né? Você saber que você não consegue cumprir os mandamentos, né? E você, a parte difícil é agora, você entender que a culpa é sua, não de Deus. Isso aí é a parte que eu mais demorei para pegar, assim. Mas eu não consigo entender. Muito Depois bem. das aulas e olhando direitinho, é você aceitar que você é o culpado. Entendeu? Pois é. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Esse é o principal confronto que nós temos, né? Quando vamos até os mandamentos. Eu lembro que em algum tempo, uns tempos atrás eu usei, quando eu estava pregando sobre os 10 mandamentos, eu usei o exemplo da lei de Deus ser o espelho do Espírito Santo, não é? Eu usei uma ilustração assim, para demonstrar que quando nós nos olhamos diante do espelho, nós gostamos. As pessoas ficam olhando, às vezes, durante algum tempo, né, para frente, em frente ao espelho, ajeitando o cabelo, né, ajeitando o rosto, tal direitinho. Nós temos esse costume. E muitas pessoas fazem isso durante muito tempo, né, porque são pessoas fisicamente muito bonitas e se acham bonitas mesmo. Então, nós sempre procuramos o melhor em nós mesmos, não é? Nós gostamos de nós mesmos, procuramos ver o melhor nesse sentido muitas vezes, nos colocar nossa autoestima lá para cima. Mas quando nós vemos o nosso próprio espelho, né? O nosso próprio espelho, ele é um espelho falso, né? Embora seja aquilo que os meus sentidos consigam captar, ainda assim eles não me dão a noção real de quem eu sou, não é? Eles mostram uma aparência física, mas não têm o poder de mostrar quem sou eu, não é? Qual é a minha verdadeira identidade? A lei de Deus, ela faz justamente isso. Ela não nos maqueia, ela não nos ilude com a aparência externa. A lei de Deus, ela mostra justamente a podridão espiritual em que estamos envolvidos, não é? Então, o espelho do Espírito, vamos dizer assim, que é a lei de Deus, revela a nós. Então, quando alguém tem um encontro real com a lei de Deus, quando o Espírito de Deus de fato mostra para a pessoa quem ela é, faz com que ela seja confrontada, entendeu? Para que ela veja o horror que ela é. E como que ela faz? Como é que o Espírito Santo faz isso? Não é? Vamos pensar sobre isso aí. Justamente nos confrontando com a imagem de Cristo. Então o Espírito Santo pega e na pregação do Evangelho, no convívio com a igreja, né, no ouvido da palavra de Deus, ele simplesmente fala bem assim para nós: olha, vocês se comparam com vocês mesmos, vocês gostam de contemplar a sua imagem. Eu tenho uma imagem melhor para vocês verem, não é? Olhem para Jesus Cristo, não é? O esplendor, não é? A expressão exata do ser de Deus, não é? O esplendor da glória de Deus. Olhem para Ele como um homem, não é? Santo, perfeito, e comparem-se com Ele. Compare a vida de vocês à dele, não é? E aí nós vamos perceber quão horrível nós somos, né? E no fim, é esse entendimento que o Edicaldo acabou de falar. É o reconhecimento de que nós somos culpados por tanta desgraça, por tanta podridão, por essa morte terrível, não é? Mais algum irmão? Já ouvimos Ed Cláudio, já ouvimos Cagé? Quando eu falar aqui, né, o que eu entendi justamente isso, né, que vocês falaram, essa primeira parte do catecismo, ela vai mostrar realmente quem você é, né?
Deus e qual a sua real situação. Que é merecedor, né, de fé. E às vezes eu fico até me perguntando, né, como existem, né, pessoas que vamos dizer assim, que creem nessa depravação total e você olha assim para não todo mundo vários grupos de debate e eu pude perceber, né, que certas pessoas que conheceram essa doutrina não tinham humildade, não geravam humildade. Né? E a gente, quando vai analisar com cuidado, né, essa primeira parte, principalmente a lei de Deus, a gente é constrangido, né, e a gente olha, como o pastor mesmo falou, né, nossa própria miséria. Né? Então, o que eu percebo é que muita gente conhece o sacrifício de Cristo, mas não conhece essa declaração. A lei, né, enquanto ela nos condena, embora seja boa, ela mostra a nossa podridão. E muitas vezes, por não conhecer esse outro lado, o que eu entendo é que muitas pessoas acabam desprezando o sacrifício de Cristo. Ele amou todo mundo, né? Ele amou, eu não sou tão mal assim. Né? Então a gente se depara com essa doutrina, com a lei de Deus, propriamente, a gente vai ver o quão grande foi a atitude de amor de Jesus, né? Ao morrer naquela cruz, por alguém que simplesmente despreza e rejeita ele e continua, como fala, o catecismo acumulando essa vida. Então, é bastante importante e interessante. Muito bem. Mais alguém quer falar? Enquanto alguém pensa ou formula alguma coisa, só comentar isso aí também. Muito bom o comentário. De fato é isso. Um dos pontos que você falou que é muito importante é a questão da humildade, né? De fato, é difícil, né? Você entender um cristão não ser uma pessoa humilde. Isso acontece com frequência, não é? E essa atitude de muitos cristãos de serem arrogantes, digamos assim, né? De não serem humildes de verdade, terem dificuldade para condescender muitas vezes, né? De demonstrar isso, é justamente por falta de conhecimento disso, né? De não entender quem é. Essa pessoa pode ser um cristão, muitas vezes, que ela está envolta em todo um contexto cultural, ela recebeu bagagem cristã, bagagem ética, moral, mas ela não teve esse encontro real com ela mesma, né? Calvino, nas suas Institutas, ele vai expressar de maneira muito clara, diferente da filosofia, que você só consegue conhecer a você mesmo quando você conhece a Deus, né? E esse é justamente o ponto. Calvino ensina isso nas suas Institutas. O ser humano só se conhece de fato quando conhece a Deus, né? Traduzindo na linguagem que nós estamos usando aqui do catecismo, nós só conseguimos conhecer a nós mesmos sendo confrontados pela lei de Deus. E uma vez que nós reconhecemos quem nós somos pela lei de Deus, o que há a partir daí é arrependimento, não é? De fato estarmos contritos diante dele por reconhecer a nossa pequenez, a nossa podridão. Não dá mais para olhar para os outros e apontar o dedo para eles e dizer: vocês são os piores pecadores, vocês são mímpicos, desgraçados. Não tem como fazer isso, não é? Porque a nossa principal preocupação a partir disso, e é isso que a humildade gera de maneira radical na vida de quem é convertido, é justamente isso, é você olhar para você mesmo. Não, o problema é comigo, né? Sou eu, ok? Olhar para os outros é fácil, mas o problema sou eu. Eu não consigo mais me ver como melhor do que ninguém. Eu sou o maior pecador. Sou eu agora, não é? E cada cristão vai acabar tendo essa mesma consciência. Se o cristão teve realmente um encontro com esse Cristo maravilhoso, ele vai olhar para a sua própria vida e vai dizer a mesma coisa. Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Entendeu? É isso que vai, de fato, nos levar à humildade. É Deus nos constrangendo, nos humilhando com a imagem de seu Filho. Nós, de fato, somos reduzidos, não é? Toda a nossa suposta glória é derrubada, não é? É completamente destruída, some diante da glória dele. Entendeu? O nosso empenho moral, ético, toda a nossa disciplina, muitas vezes, algumas pessoas que são mais, outras que são menos, né? Que tem uma elevação moral que é evidente, mas tudo isso cai por terra. É uma situação tão grande que todos são nivelados. Embora você consiga ver na vida de outras pessoas que elas amadureceram mais e elas conseguem, então, expressar na sua própria vida mais santidade, e isso acontece, nós não temos que criticar quem é mais santo do que a gente,
Não, nós temos que orar a Deus por essas pessoas e agradecê-los se eles estão de fato fazendo isso porque amam a Deus, né? Então vamos criticar quem está conseguindo fazer melhor do que nós, ok? Mas o ponto é, esse que tem essa consciência, ele vai se ver completamente nivelado, não é? Todos são exatamente iguais diante dele, pecadores miseráveis, né? Pecadores miseráveis. Não há espaço mais para que eu tente me sobressair, porque sempre o Senhor Jesus Cristo, não é, vai ser aquela amostra, aquela demonstração da glória de Deus que nos humilha, não é? Nos leva à humildade dessa forma, mostrando quem nós somos pela lei. É justamente isso. Muito bom. Pronto. Se algum irmão quiser falar mais alguma coisa, por favor, fale que eu vou passar para a próxima recomendação ou pergunta também, né? Vamos lá, então. Vamos pensar aqui, então. Nessa primeira parte do catecismo que vai... Nós temos a introdução, Dia do Senhor 1, certo? Pergunta 1 e 2. E a primeira parte, Dia do Senhor 2, não é? Que vai da pergunta 1 até a pergunta 11, não é? É uma parte curta, mas muito profunda. Dessa primeira parte, o que para você chamou mais atenção em termos de pergunta e resposta? O que para vocês ficou que foi assim mais profundo, mais confrontante? O que chamou a atenção em vocês, não é? Nessas perguntas dessa primeira parte do catecismo? Fique à vontade para compartilhar, viu? Só citar a pergunta para a gente acompanhar também, certo? Vou falar. Vou falar. Vai falar. Bom, sem dúvida, a primeira pergunta é fantástica. E a resposta é maravilhosa. Porque, de fato, um todo muito grande. Ali, uma certeza tão maravilhosa. Porque mais você sabe de poder como você sabe, né? Mas aqui vai além disso aí, do questão de culto, né? Quanto mais O irmão Cajé, eu não sei porquê, mas está cortando a sua fala. Tá ficando bem baixinho, quase sumindo. Tá. Muito bem, meus irmãos. Muito bem. Só para compartilhar, né? De fato, Cajé, essa primeira pergunta é realmente maravilhosa, não é? E para comentar isso, que consolo havia na Idade Média para os cristãos? Nenhum, cara. Havia uma instituição que era chamada de igreja, não é? Mas que não dava esperança ao povo. O povo, em situações difíceis, né? Na Idade Média você teve
a doenças terríveis, pestes que destruíram muitas vidas, né? Boa parte da Europa sofreu muito com doenças, crises econômicas terríveis, fome. Então, você tinha uma instituição chamada igreja que não dava esperança ao povo. Você tinha um império que não estava dando esperança a ninguém. Não é? A igreja estava muito falha nesse período. E quando você observa essa resposta no catecismo, é como se fosse o raiar de uma nova esperança. Você tem um povo que está completamente à mercê, sofrendo. Eles tinham a noção de um Deus santo e irado, mas o que eles ouviam o tempo todo era ira, 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 só ira, nada além de ira, condenação, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Mas você não tinha nenhuma palavra de consolo real, você não tinha a que se apegar. Cristo estava obscurecido na igreja, não é? Então, quando os autores do Catecismo escrevem isso, eles têm o objetivo justamente isso, de fazer com que o povo de Deus, aquelas pessoas ali, elas olhassem para a verdade das Escrituras, não é? Que um cristão verdadeiro, ele tem um consolo inabalável. Ele tem uma consciência de que ele pertence a Deus, pertence a Cristo, não é? Que ele está guardado de uma maneira atemporal. Ele está guardado aqui, mas mesmo que ele morra, ele continua pertencendo a ele do mesmo jeito, a Deus. Não é? Ou seja, ele está completamente cuidado e tem esse consolo perfeito. Não é de saber que ele pertence a Deus e que Deus cuida e que Deus proveu. Então você vê nessa resposta a providência de Deus, o cuidado de Deus, o pertencimento a Deus, não é? E a obra dele, o Espírito Santo, de agir nos cristãos para conduzi-los e motivá-los a uma vida de obediência. Então, de fato, é uma resposta bem consoladora mesmo, maravilhosa. Mas eu vou dizer para você a resposta que, para mim, pessoalmente, foi assim, a pergunta e resposta que foi uma das mais confrontantes, né? Para mim, pessoalmente. Foi quando, pela primeira vez, eu li, reconhecendo a lei, o que Deus exige na lei, não é, na pergunta 3, pergunta 4, e a pergunta 5, então, foi a mais confrontante. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Né? E aí veio o confronto. Porque nós, como seres humanos, nós queremos ter o poder de dizer nós conseguimos fazer. Né? Nós conseguimos chegar lá. É o prazer do ser humano. Né? Nós até confundimos aquilo que é aplicado à sociedade, por exemplo, a meritocracia, e aplicamos isso à vida cristã. Né? Nós queremos ter o prazer de dizer nós fizemos, nós subimos a montanha, nós chegamos lá. Quando uma pergunta como essa vem, você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não é? Esse perfeitamente dá uma ênfase muito maior na exigência de Deus. E aí você pensa, cara, perfeitamente? E a resposta direta é não. Não consigo. Porque por natureza sou inclinado a odiar Deus e ao meu próximo. Então isso de fato é algo terrível, porque qualquer um desse mundo, que seja cristão, praticante ou não, que ouve algo como isso, ele se sente profundamente confrontado, porque na cabeça dele, baseado no tipo de cristianismo que ele recebeu desde sua infância, talvez, não é? Ele estava acostumado a entender que nós fazemos coisas que agradam a Deus, nós conseguimos, não é, construir essa torrezinha e chegarmos até Deus. Então, de fato, nós temos uma motivação a partir disso, não é? Agradar a Deus com as nossas obras, ser o melhor que nós podemos, ser uma pessoa boa. Essa pergunta, então, me mostra que nada disso é real. Você consegue guardar isso tudo perfeitamente? Olha, a exigência de Deus é perfeição. Você não pode guardar do seu jeito. Inclusive, essa é uma das heresias arminianas. Se você for ler os cânones de Dort, você vai perceber que eles tratavam a lei, a exigência de Deus, como não sendo uma exigência santa, perfeita, mas como Deus, a moda do governo socialista, né, ele deixa para lá, ele releva. Né? Ele releva. Ele não exige tanto de você. Ele fala, obedeça, mas se você não obedecer, eu dou um jeitinho. Parafraseando, é mais ou menos assim. Né? Se você não conseguir obedecer, eu dou um jeitinho para você passar. Né? Para você passar na prova. Parece esses professores de hoje que nós temos que ajudam o aluno de todo jeito. Né? Porque é o governo que manda. Então o cara não se esforça direito, ele faz um pouquinho de esforço só, mínimo que seja, e tem boa parte da ajuda do governo, né, da escola. Eles tratam a lei assim, né? A exigência deles assim. Então essa pergunta aqui é um confronto a isso. Né? Tipo, você consegue cumprir isso perfeitamente? A resposta é não. Veja, a exigência de Deus é a perfeição. Então a pergunta é, você consegue cumprir isso como Cristo cumpriu? Então a resposta é não. Então o confronto é esse. Né? Você se sentir nu. Né?
eu vou fazer o que agora? Eu tô vendo que a exigência que Deus tem sobre mim é impossível de ser cumprida. Isso é frustrante. Então, quando você tem esse primeiro contato, você fica frustrado por causa disso. Para mim foi essa reação, não é? Para depois perceber a graça de Deus. Júnior Pinheiro, fala alguma coisa também aí, rapaz. O que é que chamou a atenção aí nessas perguntas e respostas? Tem mais o que quer falar? Uma pergunta que essa assim. Fazer uma pergunta é a seguinte, se a gente não consegue, né, observar isso aí perfeitamente. Então, Romanos 7 vai descrever o cristão. Romanos 7, que Paulo fala, né? Eu tenho que quero fazer isso, não faço e tal. Então, isso, com base nessa pergunta, eu posso pegar Romanos 7 e escrever, não, aqui Paulo realmente era um cristão. Porque ele olhava para a lei perfeita e dizia, não consigo obedecer perfeitamente. Então é isso. Então Paulo, em Romanos 7, nesse pergunta, era cristão ou não, né? Sim. Perfeitamente. Pronto. É justamente o que Paulo está fazendo ali em Romanos 7. Ele está descrevendo, não ações, né? Ele está descrevendo um conflito interno. Entendeu? Que culmina em ações. Então, a intenção de Paulo é demonstrar o conflito que existe na natureza de um cristão, né? Não é o conflito que tem no ímpio, entendeu? Nem tampouco será o conflito quando estivermos na glória. É um conflito do tempo presente, né? Paulo está expondo ali que ser um cristão é viver nesse conflito, é fazer parte dessa batalha, né? O que torna a vida do cristão um bocado difícil, né? Então, digamos assim, ser um ímpio é fácil, né? Você simplesmente se entrega. Mas o cristão, ele tem uma nova natureza. E por ele ter uma nova natureza, ele está inconformado com ele mesmo. Então, no geral, a descrição desse conflito que há no cristão. Entendeu? Se não há uma batalha no seu coração, meu amigo, se não há essa militância do espírito contra a carne, como Paulo fala em Gálatas 5, né? Então, tem alguma coisa errada. Entendeu? Você não é santo ainda, perfeito, e você não está glorificado ainda para ter vencido esse conflito. Entendeu? Ou se você não tem esse conflito real, né, esse conflito real mesmo, uma batalha real no seu coração, então você nem cristão é. Né? Você está entregue ao pecado. Porque para você o pecado é normal. Mas hoje não. Hoje a mentalidade de Paulo passa é essa. Você sabe que o pecado não é certo, ou seja, o pecado não é normal, é algo abominável, a sua nova natureza mostra isso. Não é? A lei de Deus mostra isso, testifica com você que isso é errado, que isso é abominável pelo Senhor, e você agora detesta isso, ao mesmo tempo que você está no conflito com essa natureza sua, que ainda é caída, não é? E que deseja esse mal. Então veja o conflito que é. Não é? Ser um cristão não é fácil. Entendeu? Então, em maior ou em menor escala, dependendo da maturidade do cristão, esse é o conflito real na vida dele. Entendeu? E é o que Paulo está dizendo. Né? Paulo, como qualquer outro, demonstra isso aí. Né? Que é alguém que era atormentado, né? Que lutava contra a sua própria carne. Entendeu? Lutava mesmo. E isso, de fato, é admitir, é ser sincero como cristão. Né? Quanto mais você finge que isso não está acontecendo, é pior. Paulo está sendo claro ali. Ele está expressando para a igreja toda a sinceridade. É isso que acontece. Né? Eu estou me usando como modelo, mas é isso que acontece. Então, essa é a luta nossa diária. Então, de fato, Paulo está descrevendo a sua vida cristã. Então, presta num ponto aqui. Ele não está descrevendo as suas ações. Né? Ele está usando ações como algo hipotético, mas ele está tentando focar ali no conflito que há na nossa alma, não é? Em quem nós somos, na nossa identidade, não é? No nosso coração. Esse é o conflito, entendeu? Muitas vezes esse conflito da nossa alma, quando nós perdemos, né? Quando nós cedemos ao pecado do nosso coração, qual é o resultado disso no final? É também manifestar isso fisicamente, entendeu? Então, essa é a vida do cristão. Né? Só que tem um diferencial. Dói, é cansativo, não é? Nos faz sofrer, nos faz gemer, como Paulo vai falar em Romanos 8, por exemplo. Nós que temos as premissas do Espírito, também gememos em nosso íntimo. Não é? Então essa é a luta. Nos faz gemer, mas nos dá a certeza de que nós estamos vivos. Porque se nós não estivéssemos vivos em Cristo, nós jamais lutaríamos. Não é? Esse conflito não vai existir no coração de uma pessoa que não é crente.
Um conflito real. Não estou falando de conflito de personalidade, de problemas psicológicos, estou falando de questão de pecado mesmo. Né? O problema com o pecado só tem de verdade em querer lutar contra ele o cristão, e isso dói, isso de fato gera conflito na nossa alma, não é na nossa vida. Então é mais ou menos isso aí. Então sim, de fato é a questão de um cristão. Deu para entender? Isso é realmente muito importante, né? Muito importante mesmo entender isso aí. Porque a vida nossa é essa, cara. Em algum momento da nossa vida, a gente vai estar sentindo pensando em coisas que não deveria. E a gente luta contra isso, né? O bom é que Paulo nos ensina a admitirmos isso e, a partir do admitir, o reconhecer, amadurecer a partir disso, né? A gente vai amadurecendo dia após dia, mas sempre haverá esse conflito, né? Então, se tá tudo bem demais, a gente tem que desconfiar, porque nós não estamos num tempo de paz, não, aqui não. Nós estamos num tempo de guerra. E quando estivermos nesse mundo aqui, onde dois mundos se cruzam, né? Nós que somos as primícias do Espírito, vivendo em um mundo caído, não é? Então, não tem como não haver conflito aqui. É o conflito do reino de Cristo, não é? E o reino do mundo. Percebe? É o já e ainda não. Não é? É o conflito, é o confronto, é o encontro de duas eras diferentes, né? De duas realidades diferentes. Não é? Um reino superior, que hoje é manifesto espiritualmente, mas que é vencedor, e um reino caído, condenado à destruição. Né? E nós estamos aqui, justamente isso aqui, né? Fazendo parte do reino que vem, vivendo no reino que está. Então, isso gera conflito. Né? Um cristão que está no meio disso, vivendo com toda a intensidade disso aí, vai sofrer por causa disso aí. Então, o que Paulo fala realmente faz todo sentido, né? Até analisando a nossa própria vida nisso aí, ok? Júnior Pinheiro, e aí, meu irmão? Comentário também, cara? Júnior Pinheiro tá por aí? Alguma das perguntas aí, uma das coisas que você ouviu até agora, perguntas, respostas, que você achou interessante, chamou sua atenção, que foi marcante para você de alguma forma? Nada? Pois é. Se os irmãos quiserem falar, como eu falei, né? Fica à vontade, mas vou continuar aqui então. Então, presta atenção nisso aqui. Percebam a importância, então, de ter esse conhecimento, esse entendimento, né? Por isso que, no catecismo, nós pregamos essas doutrinas todo ano. Então, no primeiro domingo do ano, dia do Senhor 1, não é? E vou até o último domingo do ano. Tem uma pergunta e resposta, um dia do Senhor, um domingo para cada domingo do ano, não é? E quando começa o outro ano, do mesmo jeito. Por quê? Porque a vida toda temos que ouvir justamente as verdades aqui. Nós somos sempre lembrados, não é? Por meio da pregação da palavra, com exposições diversas, né? Diferenciadas da mesma doutrina, usando outros textos bíblicos, nós somos confrontados sempre com isso, né? Porque nós temos um problema muito sério de esquecer, nós esquecemos, né? Então, o tempo todo vamos ser lembrados. Todo ano temos exposição dessas doutrinas que são um geral, um resumão da palavra de Deus, as doutrinas da palavra de Deus, para que todos venhamos ter consciência disso. Uma das coisas mais importantes na compreensão da importância, não é, de se entender bem essa questão do pecado, esse conflito do pecado, é você aplicar isso, esse conhecimento no seu relacionamento com as pessoas, no evangelismo, né? Então isso é muito bom para a nossa própria vida, para sermos confrontados, mas também é muito importante para confrontarmos os outros, né? Então, basicamente, quando eu vou evangelizar, isso é constante, né, nos contatos, nas conversas que eu tenho com as pessoas aí fora, eu sempre uso a lei de Deus, eu sempre uso esses confrontos aqui, né? Uso os princípios da primeira parte do catecismo para confrontar as pessoas, entendeu? Para ajudá-las a pensar, a raciocinar. Quem sabe é o meio que Deus tem usado para que elas possam de fato pensar. Então eu oro para que Deus as abençoe e elas de fato possam se enxergar como as coisas mais horríveis do mundo. Para algumas pessoas que ouvem, né, a maioria que tem ouvido, elas ouvem isso, puxa, o negócio é muito sério, hein? Muito sério, rapaz, o negócio é terrível, não é? Em um desses aí, alguém pode estar sendo trabalhado, né, pelo Espírito Santo, ouvindo a palavra, e sendo de fato confrontado na sua própria natureza, no seu interior, né? Outros não, acham interessante, puxa, né, o negócio é grave, mas não tem aquele peso no coração. Eu tenho tido essa experiência, porque toda segunda-feira de manhã eu vou para casa da minha sogra, né, para evangelizá-los. Então eu uso o catecismo para isso, estou catequizando eles, né?
Eles são católicos romanos, eu tenho respeitado muito isso, não pedi para que eles venham para a igreja, respeito a posição deles, eles vieram aqui uma vez no culto, mas não acharam estranho, eu entendo pela cultura que eles receberam, e falei, não, eu não estou chamando você para ir para a igreja, não estou botando pressão em nada, eu apenas vou pregar a palavra, vou catequizá-los. E eu sei que essa exposição da doutrina tem sido muito boa, porque nós concluímos agora essa primeira parte, e eles ficaram muito, eu percebi, eles ficavam sempre nas aulas muito com os olhos arregalados, porque eu ia explicando isso e as aplicações e sempre levando eles a serem os culpados. Eu sempre pegava cada um ali e colocava no banco dos réus, para que eles se entendam como culpados. Eles ficavam de fato preocupados com isso, sempre os confrontava com o juízo final, sempre aplicando isso, Então, se nós não temos uma boa compreensão do pecado, da doutrina do pecado, nós muitas vezes temos dificuldade de lidar com as pessoas tratando desses assuntos. Temos medo de falar sobre isso, nós não podemos ter medo porque é a verdade. Esse é o ponto final. O que nos leva a refletir bem sobre a doutrina do pecado é saber que um dia, naquele grande dia, todos estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Então, essa é a grande realidade, é o ponto finalizador da humanidade e temos que falar sobre isso. Então, ter uma boa compreensão do pecado é muito importante. Uma, para a nossa própria vida, nos ajudar a nos conhecer melhor. E então, lutarmos com mais inteligência, com mais conhecimento de Deus contra nós mesmos. Não nos subestimando, jamais, porque nós já sabemos muito bem do que somos capazes se Deus não estiver conosco. Então, essas doutrinas nos ensinam, de fato, a reconhecer quem nós somos. E o ponto é que isso nos leva ao segundo passo, a reconhecer, olha, estamos perdidos, estamos acabados. É como o chamado para o Chapolin, na série do Chaves lá do Chapolin. E agora quem poderá se defender? É o ponto de você reconhecer que você está em completo perigo, em completa danação, e agora é clamar por um Salvador. Não tem para onde correr mais. Eu não posso fazer. Quem poderá fazer por mim? E aí é que a gente começa a receber. Então, antes de a pessoa entender bem quem ela é, pelo menos aqui no intelecto dela, sem expor a doutrina do pecado e torná-la culpada, conscientemente culpada, eu não falo de Cristo como Salvador. Porque aí fica fácil demais. Fica a mesma coisa que os romanistas têm feito há tanto tempo. Apresentando Cristo quase como um Papai Noel, como um cara bonzinho, sem entender que ele é o Salvador, mas é Salvador de quê? Isso é uma das questões que eu pergunto muito. Cristo é nosso Salvador? Todo mundo diz, é. E ele morreu para nos salvar de quê? E aí pesa para essas pessoas. Então, começa a exposição do pecado. Percebem? Bem, irmãos, por mim tá bom aqui, certo? Tá tranquilo. Eu estou satisfeito com os irmãos que falaram. Alguns não falaram, mas eu estou crendo que vocês, pelo menos, acompanharam as aulas, certo? É muito importante. Claro que nós só temos essa oportunidade de falar, viu? Depois dos cultos também pode conversar mais, mas é importante demais que vocês possam externar isso. Eu fico feliz por isso. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque senão nós encerramos. Só uma dúvida. Pode falar. A respeito disso, como você falou agora do evangelismo e tal, porque a gente vê numa cultura, até dos pentecostais mesmo, estamos conversando para a gente qual a sua estratégia de evangelismo. Assim, ele fala, olha, para quem é novato, eu vou falar do amor de Cristo. Lá na frente, quando eles já estiverem na igreja e tal, tudo mais, eu vou mostrar a ira de Deus para não assustar. Então, eu atraio eles, assim, estou falando das coisas boas, de amor, tal. Depois, eu vou falar da ira, das consequências. Pode eu tenho a dizer, assim, a esse respeito, Esse tipo de estratégia, Isso é um tipo de estratégia que não obedece uma lógica de estrutura das escrituras, Eu entendo a intenção das pessoas, eu reconheço, a intenção é das melhores, não tenho o que tirar daí não. As melhores intenções é não assustar as pessoas, certo? Só que essa questão de você expor a lei, expor o pecado de quem a pessoa ela é para assustar mesmo. Se o objetivo é que o indivíduo entenda quem ele é diante de Deus, ele tem que ser exposto a essas leis, a palavra, ser confrontado com isso. Do contrário, você torna o cristianismo uma religião que não tem uma responsabilidade tão profunda e que traga consciência tamanha
de que o homem entenda que ele necessita de salvação, necessita de Deus, entendeu? A ideia da exposição do pecado é justamente essa. O que o evangelismo ele faz? Ele dá uma introdução inteligível ao processo de conversão, né? Porque quando você se converte por causa disso, entendeu? Se uma pessoa vai para a igreja com a ideia de que Jesus é um cara legal, Jesus é nota 10, Jesus é muito bom, Jesus é amor, ele me inspira amor, é uma maravilha, né? Ele é uma coisa... Jesus é zen, né? Quase zen, vamos dizer assim, uma coisa muito legal. E ele vai por isso, muitas vezes, né? O seu entendimento acerca do que Deus lhe cobra, não vai ficar nítido, ele não vai estar ali porque ele entende que necessita urgentemente de Deus, não é? Esse tipo de situação pode levar a pessoa, na prática, a não ter consciência de pecado, a não demonstrar arrependimento na sua vida, porque afinal de contas, eu estou aqui, eu nem sei quão ruim eu sou, mas já tem alguém me amando, entendeu a situação? Então, o bom é você entender isso, é você entender que, como nós aprendemos na Escritura Sagrada, nós recebemos a lei nos confronta e o confronto da lei nos leva a Cristo. O que é que Paulo vai falar em Gálatas, capítulo 3, né? Que a lei serviu como um aio para conduzir o povo até Cristo, né? Ou seja, a estrutura que a revelação nos dá é essa. Você tem o povo recebendo na Escritura, na história da salvação, os mandamentos, recebendo os mandamentos, sendo condenados pelos mandamentos. Eles tiveram tempo para experimentar os mandamentos em suas vidas, E ali os mandamentos foram conduzindo à realidade de que eles não podiam sozinhos, de que eles não conseguiam por sua própria conta, que eles não tinham força para isso e que eles precisavam de alguém para salvá-los, Então é o que Paulo vai explicar em Gálatas 3, justamente isso. A lei é um aio, a lei é um professor, a lei vai me mostrar que eu preciso de Cristo, que sem ele eu estou acabado. É por isso que quando você vai ler no catecismo, ele vai chegando ao ponto de começar a perguntar, a gente vai ver isso mais para frente. Sim, nós precisamos alguém tem que pagar o pecado, ou eu ou outro no meu lugar, porque cometemos pecado, devemos, então temos que pagar, Eu posso pagar? Não, Alguém tem que pagar por mim. Mas que tipo de mediador devo buscar então? Já que ninguém pode pagar por mim aqui, nenhuma criatura que nós conhecemos, nós não podemos. Que tipo de mediador nós podemos buscar? Então a lei o catecismo vai te ensinando, vai te conduzindo, usando a metodologia bíblica nesse sentido, para você ser guiado até Cristo, ao reconhecimento de que você necessita dele, Então uma pessoa que vai sabendo a verdade, ela vai justamente porque ela precisa, entendeu? Ela precisa, não, eu preciso de Jesus Cristo, porque sem ele eu estou acabado. Eu necessito dele agora, eu tenho que sentir a salvação dele. Você vai por causa disso, É bem diferente quando você não recebe isso, Por um cuidado que muitas vezes, demonstra que nós não confiamos na sabedoria de Deus, E acabamos tentando apaziguar um pouquinho as coisas, tentar deixar um pouco mais fácil e usar a nossa metodologia, para facilitar o caminho para as pessoas. Não resolve o problema. O que tem acontecido muitas vezes é que o indivíduo vai para a igreja, e isso é uma experiência que eu tive, principalmente quando eu era pastor pentecostal. O indivíduo vai para a igreja, ele tem essa pregação sobre o amor, amor, tudo é amor, o amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Cristo. Você recebe amor por todo lado. Parece que você está assistindo o desenho dos ursinhos carinhosos, do amor que você tem. Aí o que acontece? Daqui a um tempo, começa a pregação da lei, a pregação da ira, e o indivíduo se sente cobrado, E sente que ele está sendo roubado de tanto amor que ele recebeu, E algumas pessoas acabam esfriando, saindo, Porque são confrontadas depois, quando deveriam ser confrontadas antes, sendo preparadas para irem para a igreja, porque necessitam, porque precisam. Quem vem para a igreja vem por algum motivo, Vem por alguma coisa. Se nós mostramos que ela está ali porque ela precisa de Cristo, Então, isso pode ser um fator muito positivo para que ela conheça mais e reconheça a sua dependência de Cristo. Entendeu? Esse é o ponto, mais ou menos. Por isso que nós usamos dessa forma, obedecendo essa lógica da Escritura. Primeiro Deus dá a lei, para depois mostrar Cristo. Então, nós obedecemos o mesmo princípio. Lei primeiro, Cristo depois. A lei conduz até Cristo. Entendeu? Muito bem, então. Muito bem. Então, vamos encerrar, meus irmãos.
para a gente descansar um pouquinho. Recomendo aos irmãos que, mais uma vez, não é, se alguém perdeu as aulas, por favor, assista as aulas de novo, não é? Ou, quer dizer, assista as aulas, né? E tenha isso no seu coração, ok? Se você tiver dúvida fora desse ambiente, depois dos cultos, não importa, não é até no WhatsApp mesmo, por favor, pergunte, isso é muito importante também, ok? Estamos aqui para ajudar. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber responder, eu peço arrego e peço ajuda para quem sabe mais do que eu, ok? Eu prometo isso. Não vou responder nada que eu não sei, não, porque eu sou doido, porque senão eu vou prejudicar vocês e a mim mesmo. Então, nada disso. Eu quero aprender também. Então, veja, procurem ajuda sempre, ok? Leiam direitinho as referências bíblicas e eu aproveito e já aviso aqui que no próximo mês, em outubro agora, né, dia 27, no último sábado do mês, nós teremos um evento em comemoração aos 501 anos da Reforma, ok? Que é justamente sobre a necessidade da confessionalidade. Vamos falar sobre as confissões e o palestrante vai ser o pastor Lúcio. Já está tudo agendado. Amanhã eu já começo a postar a arte, né? Então vai ser muito legal, vai ser muito bom para a gente aproveitar e fazer perguntas também e entender a importância disso, né? Como isso serviu no passado, as confissões, uma herança reformada e que nós precisamos também hoje, e dá para perceber isso, né? Com tudo que temos aprendido aqui. Então é isso. Vou orar para encerrar então, irmãos, viu? Aproveitando, por favor, o irmão Cagé pode orar aí, meu irmão. Possível? Vai. Maravilhoso Pai, obrigado por esse conhecimento que o Senhor nos trouxe, Pai. Queremos estar doutrindo a tua palavra, Pai, com todo maravilhoso. Aprender, Senhor, toda a tua misericórdia, toda a tua justiça, sobre a tua proteção, segurança, que o Senhor seja tão bem nós e se o cabelo não cair na nossa cabeça, que o Senhor não permitir, Senhor, esse conteúdo maravilhoso, tudo que aprendemos, Senhor, hoje. Aprendemos também sobre as nossas debilidades, a nossa incapacidade de cumprir a tua lei perfeitamente. Mas, sem dúvida, Senhor, acreditamos que o Senhor nos defende de todo mal, nos consola, nos conforta, nos faz viver para conhecer a tua palavra e praticá-la, Senhor. Esse é o nosso prazer, Senhor. Nos fortalece, Senhor, para honrarmos o teu nome. Termos luz nesse mundo, Senhor. E pedimos, Pai, em nome de Cristo, porque eu reino, poder e agradar, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe e até as demais programações. Deus abençoe.